Vamos iniciar o primeiro tópico da disciplina Ciência dos Materiais, que trata da estrutura atômica e ligações interatômicas. Vamos fazer uma pequena introdução, depois falaremos da estrutura atômica e finalizaremos com as ligações interatômicas nos sólidos. Estou mostrando aqui a tabela periódica dos elementos, porque com esses elementos são construídos, são encontrados todos os materiais do universo. Esses elementos estão para os materiais do universo, como o alfabeto está para todas as palavras possíveis que nós podemos escrever em qualquer língua. Nós temos o átomo de hidrogênio, depois os metais alcalinos terrosos, os metais de transição, todos isso aqui, depois os outros metais, alumínio, etc., os não metais, os halogênios e os gases raros. Aqui são latanídeos e os actanídeos. Muito bem. O que diferencia os materiais um do outro, ou porque possui elementos químicos diferentes, ou tendo os mesmos elementos químicos, mas estão distribuídos no espaço de forma diferente. Dá um exemplo aqui. Dois elementos, o cobre e o ouro. O cobre, ele é constituído de uma célula unitária, onde no vértice do cubo, de cada cubo, nós temos um átomo de cobre. Além de ter um átomo em cada vértice, tem também um átomo no centro da face aqui. Aqui, por exemplo, nessa face tem um átomo aqui no centro, na outra face tem esse outro átomo, nessa outra face tem um átomo aqui no centro. E essa célula se repete no espaço, seguindo o que chamamos de uma rede de Bravais. Então, se nós pegarmos uma célula dessa e repetirmos igualmente no espaço, ela cria esse material aqui, que é o cobre, né, cujos átomos estão distribuídos de acordo com essa rede aqui, uma rede cristalina chamada rede de Bravais. O ouro, ele tem exatamente a mesma célula unitária do cobre, onde no vértice do cubo nós temos um átomo de ouro e no centro de cada face um átomo de ouro. E é colocada aí uma rede de Bravais, que dá esse resultado. Só que são dois materiais absolutamente diferentes. Suas propriedades elétricas são diferentes, as propriedades mecânicas, as propriedades térmicas, as propriedades ópticas, todas são completamente diferentes, unicamente devido à diferença de um átomo para o outro. Aqui a mesma rede é constituída por átomo de cobre e a mesma rede aqui é constituída por átomos de ouro. Por outro lado, eu vou dar um segundo exemplo, que nós vamos utilizar o mesmo tipo de átomo, o átomo carbono, mas distribuídos espacialmente em redes diferentes. Por exemplo, neste caso aqui, eu tenho um átomo nesta ponta, outro átomo aqui, outro aqui, outro aqui e um aqui. E um aqui no centro. Esses átomos, eles formam um tetraedro. Quando esse tetraedro se repete no espaço, esse com esse, com esse, com esse e com esse, quando ele se repete no espaço, esses 1, 2, 3, 4, 5, esses 5 átomos, nessa disposição de um tetraedro, quando se repete no espaço, eles formam uma rede tipo esta aqui, que é a rede do diamante. O diamante tem suas propriedades. Ele é transparente e é de uma enorme dureza. Na escala de Bohr, a dureza é 10, é o máximo. Tem uma densidade de 3,5 gramas por centímetro cúbico e é transparente. Agora, se nós pegarmos esses mesmos átomos de carbono e no lugar de distribuir
numa rede como esta, nós distribuíssemos em uma outra forma de rede, né, distribuíssemos nesses planos que formam hexágonos, nós teríamos o que chamamos de grafite. O grafite é construído por milhões de planos, um em cima do outro, e cada plano tem uma forma, os átomos distribuídos em forma hexagonal. O grafite tem as suas propriedades que nós conhecemos. Quando nós passamos o lápis numa folha de papel, esses planos aqui, eles deslizam e vão desfolhando e deixando a sua marca no papel. Significa o quê? Que ele é muito mole, diferente do diamante, que é extremamente duro. O grafite é extremamente mole. Basta passar no papel que nós deixamos a sua marca. Então a dureza varia de 1 a 2 na escala de Mohs, a densidade é de 2 a 2,2 gramas por centímetro cúbico, e é preto. Enquanto o outro, o diamante, é transparente, o grafite é preto. Eles têm propriedades totalmente diferentes, embora eles sejam constituídos do mesmo tipo de átomo, o átomo de carbono. Muito bem. Tem uma outra situação que é possível retirar um plano desse. É possível retirar um plano desse mecanicamente, pelo desfolhamento do grafite. É possível retirar esse plano, formar um plano aqui. A esse plano, nós chamamos de grafeno. Vocês vejam aqui que os átomos são distribuídos de uma forma hexagonal. Esse grafeno é um material novo, recente, que foi descoberto em 2005, foi obtido em 2005 e tem propriedades totalmente diferentes do grafite. Então esse material ele tem uma resistência à tração de 130 gigapascal. Essa resistência de 130 gigapascal o torna o material mais resistente que existe no mundo, muito mais resistente do aço. Para se ter uma ideia, o aço tem apenas 2,5 gigapascal. O grafeno tem uma resistência à tração de 130 gigapascal. É muito, muito maior do que o do aço. Ele tem uma condutividade mínima dada por essa expressão, que são unidades fundamentais da mecânica quântica, a carga elétrica e a constante de Planck. E interessante que os elétrons no grafeno não obedecem à equação de Schrödinger. Ele obedece à equação de Fermi de Dirac. Por quê? Porque no grafeno, os elétrons se comportam como a luz. Eles não se comportam como um elétron. Eles se comportam como uma luz. Diferente do que acontece quando ele está aqui dentro. Aqui dentro ele se comporta como um elétron normal, comum. Mas aqui ele se comporta como a expressão da energia do grafeno aqui é igual à expressão de uma partícula dentro de um material, que é a energia cinética, o momento ao quadrado dividido por 2 vezes a massa. Aqui, a energia do elétron não é mais o que ele teria aqui dentro do grafite. A energia dele aqui é exatamente igual à energia do fóton. Por isso nós chamamos o elétron aqui no grafeno de férmio de Dirac. Então ele tem essa propriedade. Aqui é o seu espectro de energia, e aqui são pontos que nós chamamos de ponto de Dirac. Se nós destacamos isso aqui, estão vendo que aqui é um cone. Significa o quê? Que a energia é diretamente proporcional ao momento. Lá dentro do grafite, a energia do elétron é proporcional ao momento ao quadrado. Aqui no grafeno, ela é uma reta, né? Veja que dá uma reta aqui. Ela é proporcional simplesmente ao momento. O comportamento do fóton. O fóton da luz também, o seu aumento, a sua energia, é proporcional ao momento. Então, o grafeno é um material absolutamente diferente de todos os materiais, principalmente por essa propriedade que os elétrons têm no grafeno de se comportarem
como fótons. Então esse é um dos materiais que promete muito na tecnologia do século XXI. Aqui está a sua condutividade, que é uma reta, tanto para um lado como para o outro, e tem uma condutividade mínima, cuja expressão é aquela que eu mostrei anteriormente. Muito bem. A estrutura atômica, nós iniciamos com o átomo de Rutherford. O átomo de Rutherford estabelece o seguinte, que o átomo é constituído por um núcleo, onde tem os prótons e os nêutrons, e tem uma carga líquida positiva. Em volta dele, tem os elétrons girando. São partículas com massa muito menor do que os prótons e os nêutrons, e que fazem o equilíbrio eletrostático. Aqui é a carga do elétron, a massa do elétron e a massa do próton, que é 1000 vezes maior do que a massa do elétron. Esse é o átomo de Rutherford, mas esse átomo, teoricamente, ele não é estável, porque os elétrons na órbita, eles emitem radiação, perdem energia e deveriam cair, colapsar em cima do núcleo. Então não é um modelo estável. Então mais tarde surgiram outros modelos, né, buscando resolver essa questão da instabilidade do modelo de Rutherford. E veio com isso o átomo de Bohr. O átomo de Bohr, ele considera que os elétrons giram em torno do núcleo, mas em órbitas bem definidas. Aqui é a órbita, aqui é a órbita número 2, aqui é a órbita número 3, e assim vai. Em órbitas definidas. E quando ele irradia energia, ele sai de uma órbita bem definida para outra órbita bem definida. Então, aqui é a correspondente energia relativa a cada órbita. A número 1 tem essa energia, a número 2 tem esse nível de energia, o 3 tem esse nível de energia, e assim sucessivamente. E o átomo de Bohr foi muito interessante, porque ele explicou toda aquela série de Balmer, da espectroscopia. Então, qual é a interpretação daquela série de Balmer da espectroscopia? Que é no visível. Essa série do visível. A explicação é a seguinte: um elétron está em qualquer uma dessas órbitas, acima da primeira, e ele decai, por exemplo, para a primeira órbita. Ou então ele está na terceira órbita, cai para a primeira. Ou então ele está na quarta órbita, cai para a primeira. Está na quinta órbita, cai para a primeira. Quando acontece isso, vai aparecer um espectro de hidrogênio no visível. E essa teoria, proposta por Bohr, ela satisfaz plenamente os resultados experimentais. Então, no visível, nós temos essa situação, que os elétrons caem do nível de energia 3, 4, 5 e assim sucessivamente para o segundo nível de energia. Essa energia, essa emissão de energia aqui, é no espectro visível. É conhecido como série de Balmer. Muito bem. Esta outra série aqui, de Lima, ela corresponde a um outro espectro do átomo de hidrogênio, que seria quando o elétron cai de qualquer nível, do segundo em diante, para o primeiro nível, que é o nível do estado fundamental. Ele vai apresentar várias linhas, cada linha correspondente a uma queda dessa aqui. Isso acontece no espectro do ultravioleta, quando ele sai de qualquer órbita externa e cai na primeira órbita. Tem ainda a série de Paschen, quando cai de qualquer nível superior para o terceiro nível. Aí já é uma série do infravermelho. Então nós temos, nesses três casos aqui, a série de Balmer, explicada pelo modelo de Bohr, que é no visível, a série de Lima e a série de Paschen do
espectro de emissão do átomo de hidrogênio. Muito bem. Em seguida, veio de Broglie. Ele se baseou, né, no fato de que havia sido demonstrado que os fótons se comportam como partícula. Ora, se o fóton, que é uma onda eletromagnética, se comporta como uma partícula, né, por que, então, as partículas não devem se comportar como ondas? Então ele fez uma hipótese do que o elétron que gira em torno do núcleo, na verdade, é uma onda. É uma onda com um número inteiro de ao longo da órbita. Então, ele postulou que uma partícula com momento P tem com ela associada uma onda de matéria, cujo comprimento de onda é dado por essa expressão aqui. H, que é a constante Planck, dividido pelo momento. E a partir disso aqui, a partir dessa hipótese, né, ele considerou que, por exemplo, o estado n igual a 2, o nível n igual a 2 é dado por uma órbita desse tipo aqui, n igual a 3 é dado por qualquer uma dessas, n igual a 5, uma órbita desse tipo aqui, de maneira que essas órbitas elas começam e terminam no mesmo ponto. Ou seja, dentro desse circuito, tem que ter um número inteiro de comprimento de ondas. E a partir disso, ele obtém exatamente os mesmos resultados que o Bohr tinha apresentado. E mais tarde, essa hipótese de Broglie, de que os elétrons se comportam como ondas, foi comprovado em laboratórios. Muito bem. Então, precisava mais tarde explicar de que maneira seriam essas ondas. As ondas de Broglie. Qual seria a forma dessas ondas que de Broglie não havia identificado? Então vamos entrar aqui pelo potencial de Coulomb. O potencial de Coulomb é dado ele é inversamente proporcional à distância da carga e é dado por essa expressão aqui, onde Z é o número atômico, E é a carga do elétron e R é a distância. Então, para o espectro do hidrogênio, por exemplo, nós temos vários níveis aqui na região negativa de energia e na região positiva é o contínuo. E essa parte aqui abaixo, na região negativa, os níveis são discretos. Estados, nós chamamos de estados ligados. E quando o elétron está acima desse nível zero, nós chamamos de estados livres. Então aqui o elétron está preso ao núcleo e aqui está solto do núcleo. Mas a explicação final para esse espectro do hidrogênio, que antes havia a hipótese de Bohr, depois as ondas de de Broglie, ela veio com a equação de Schrödinger. Essa equação de Schrödinger, aqui nós temos o H barra, que é a constante de Planck dividido por 2π ao quadrado, 2m, m é a massa. Aqui é a derivada segunda de uma função, que nós chamamos de função de onda, que depende aqui da posição. A derivada segunda em relação a x, que é a posição. Aqui o potencial ao qual o elétron está submetido, função de onda. I é uma unidade imaginária, raiz quadrada de -1. E aqui a derivada temporal da função de onda. Essa equação ela está para a mecânica quântica como a segunda lei de Newton está para a mecânica clássica. A segunda lei de Newton ela define a evolução temporal de uma partícula. Na mecânica quântica, a evolução temporal da partícula é definida por essa equação aqui, que é a equação de Schrödinger.
de extrema importância. Então, aqui nós estamos colocando em uma dimensão, mas ela pode ser escrita da mesma forma em 3 dimensões. E aqui estamos falando para uma partícula, mas ela pode ser escrita para qualquer número de partículas. Então, com a solução dessa equação, nós podemos estudar as propriedades elétricas, as propriedades térmicas, né, as propriedades exóticas de qualquer material. Qualquer material pode ser estudado por essa equação. E mais do que isso, usando aquela tabela periódica que eu apresentei no primeiro slide, com essa equação nós podemos simular novos materiais. Materiais do século XXI. Materiais que no momento não existem, mas que no futuro pode ser sintetizado em laboratórios. E com essa equação pode ser feitas as previsões de todas as suas propriedades. O significado dela é dado pelo o seu módulo ao quadrado, onde aqui é o conjugado da função e aqui a função. Esse produto ele dá a densidade, probabilidade de encontrar a partícula em uma certa posição, x. A função em si, sozinha, não tem significado físico. O significado físico é desse produto, que é o quadrado do módulo da função, que dá a densidade de probabilidade de encontrar a partícula em uma certa posição no espaço. Então, esta equação ela descreve o comportamento quanto-mecânico da natureza, de qualquer material. Muito bem. Para ilustrar, eu estou mostrando aqui para o átomo de hidrogênio a função de onda daquela equação de Schrödinger para 3 níveis de energia. O primeiro nível, a densidade de probabilidade é dada por essa linha amarela aqui. Para esse segundo estado, a densidade de probabilidade é dada pela linha vermelha. E o terceiro estado, a densidade de probabilidade é dada pela linha branca. Então, olhando aqui o estado fundamental, que é o estado mais provável do átomo se encontrar, o elétron nesse primeiro nível, nós dizemos que a maior probabilidade de encontrar o elétron é nessa posição aqui, ó, nesse pico. Aqui é a maior probabilidade de encontrar o elétron, nessa região, que corresponde a mais ou menos 2 vezes o raio de Bohr. O R aqui é a unidade de raio de Bohr. Então, o 2 significa 2 vezes o raio de Bohr. Essa, então, nos diz a posição mais provável de nós encontrarmos o elétron. Acima dessa posição cai rapidamente a probabilidade de encontrar, e abaixo dessa posição também cai rapidamente a probabilidade de encontrá-lo. Essa é a interpretação das funções de onda de Schrödinger. Isso aqui nós costumamos ver são os orbitais do átomo de hidrogênio. Aqui para o estado quântico 2, 0, 0, aqui o estado quântico. Esse 2 é aquele segundo nível. O 3 aqui é o segundo nível. Aqui o 2 é o segundo nível, e aqui já é um outro número quântico, número quântico do momento angular. E assim vai. O que isso aqui está mostrando, essa figura está mostrando, não é a posição do elétron, é a densidade e probabilidade de encontrar o elétron em alguma posição no espaço. Vou explicar melhor com essa figura aqui. Por exemplo, aqui um orbital px. O que ele está dizendo? Para desenhar essa figura, nós temos que dizer qual o valor da densidade de probabilidade que nós queremos. Então, vamos supor que eu queira o valor 0,1 da densidade de probabilidade. Então, eu traço essa superfície que ela representa, né, a superfície no espaço onde a probabilidade de encontrar o elétron é 0,1. Aqui é a superfície no espaço onde a probabilidade de encontrar o elétron é 0,1, digamos, no eixo Y e aqui no eixo Z. Aqui já é o orbital dxy, dxz, dyz, dx2 por 2, dz2. Então você observa, por exemplo, isso aqui é interessante. Então, para um certo valor da probabilidade, por exemplo, 0,7, 0,3, 0,1, você fixa o valor da densidade de probabilidade, daí
com esse número fixo, você pode desenhar a superfície, né, provável de se encontrar o elétron. Então, ele pode se encontrar nessa região ou nesse toroide aqui, que é um toroide. Então, isso aqui não é o desenho da função de onda. Porque se eu coloco o eixo X, o eixo Y, o eixo Z, eu precisaria de um quarto eixo para colocar a função de onda. E esse quarto eixo não dá, nós não temos. Como nós só temos 3 eixos, o que nós fazemos? Nós fixamos o valor dessa probabilidade aqui, fixamos o valor dessa probabilidade, e varremos todo o espaço, né, para definir quais as posições do espaço que o valor da probabilidade é este que nós predeterminamos, variando o x, procurando em todo o espaço isso aí. Então, quando nós fazemos isso, encontramos essa expressão aqui. Isso aqui é equivalente a desenhar uma esfera. Eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual o raio da esfera ao quadrado. Mas eu não posso traçar o raio ao quadrado em função de x, y, z, porque eu não tenho o quarto eixo para colocar o raio. Então, como é que nós fazemos? Nós fixamos o raio. Por exemplo, o raio vale 1 centímetro. E com um raio de 1 centímetro, nós desenhamos a superfície da esfera cujos pontos estão à distância de 1 centímetro do centro. Se eu chamar o raio de 2 centímetros, eu vou determinar quais são os pontos x, y, z do espaço, cuja distância à origem seja de 2 centímetros. Essa mesma técnica de desenhar uma esfera é utilizada para desenhar os orbitais. Então aqui nós fixamos, temos o valor dessa função de onda, levamos o modo ao quadrado, que depende de x, y e z, daí nós fixamos o valor desse modo. Daí vamos variar x, y, z, né, em todo o espaço, de maneira que o quadrado dê aquele número. Com isso nós desenhamos a superfície no espaço cujo quadrado seja aquele número. Muito bem. Aqui é uma imagem real do átomo de ferro na superfície do cobre. Ela foi obtida há muitos anos, isso aí, eu acho já uns mais de 15 anos, eu acho, por microscópio de tunelamento. Vocês observem que aparece, né, muito bem aqui, muito nitidamente, os orbitais dos elétrons. Não aparece uma partícula, aparecem os orbitais dos elétrons, que é o quadrado da função de onda que sai daquela solução da equação de Schrödinger. Muito bem. Vamos agora ver as ligações interatômicas nos sólidos. Vamos considerar 2 átomos, um átomo nessa posição e o átomo aqui, distante R um do outro. Aqui no nosso desenho, vamos supor que um átomo está aqui, na origem, e o outro átomo está a uma distância R. A uma distância R. Muito bem, esses átomos, eles interagem um com o outro. Eles têm uma interação positiva, que é a interação de Coulomb dos elétrons desse daqui com os elétrons desse, que é uma interação positiva. Ou então a interação do próton desse, do núcleo desse, do próton, com o próton desse daqui. Também dá uma interação positiva. Agora tem também uma componente negativa da interação, que é a interação dos elétrons desse daqui com o núcleo desse. O elétron é negativo, o núcleo é positivo, vai dar uma interação negativa. Ou a interação do núcleo desse com os elétrons desse. Então, repetindo, nós temos 2 tipos de energia. A energia positiva, que é a interação de elétron com elétron, ou núcleo com núcleo. E vai ter a energia negativa, que é a interação dos elétrons desse átomo com o núcleo desse, ou o núcleo desse átomo com os elétrons desse. Mas o total é a soma das duas. Então, nós temos aqui no verde a energia positiva, devido à interação de elétron-elétron ou interação núcleo-núcleo. E aqui a energia negativa, que vem da interação elétron-elétron, elétron-núcleo, do esquerdo para a direita, ou núcleo-elétron da direita para a esquerda. E somando as duas,
dá essa linha vermelha aqui, ó. Então a linha vermelha é o potencial, energia potencial total da interação desses dois átomos. Você observe que tem um pocinho aqui, ó. A energia total forma um pocinho aqui. É nessa região desse poço que os dois átomos vão querer ficar. Então vamos ver como isso acontece. Eu trouxe o poço vermelho para cá. Tá certo? Aqui está a origem. Eu trouxe o poço vermelho, está aqui os dois átomos interagindo um com o outro. Muito bem. O que vai acontecer? A força, nós sabemos que é o gradiente do potencial, ou seja, é a derivada do potencial em relação à posição. Muito bem. E tem um sinal negativo aqui. Então a força é menos du dr, o sinal negativo. Nessa posição aqui, o que acontece nessa posição? A derivada aqui ela é positiva, ela está para a direita. Ela está para a direita, a derivada. Como ela é positiva, o que vai acontecer? Como esse número é positivo, aqui tem o sinal mais, menos, então a força nessa posição ela é negativa. Então vai ser para a esquerda. Ela vai puxar para a esquerda. Então se esse átomo, o átomo estivesse na posição 1, ele está interagindo com esse átomo na origem e ele é puxado para a esquerda. Ele vai para a esquerda. Quando ele chega aqui, o que vai acontecer quando ele chega nessa posição? Mais próximo desse átomo. Então aqui na segunda posição, o átomo direito vai ter um outro tipo de força. Se nós olharmos onde ele está nesse ponto aqui, descendo uma vertical, ele está nesse ponto. A derivada aqui está para o lado esquerdo, então é negativa essa derivada. Ela é negativa. Muito bem, essa derivada é negativa, du dr é negativo. O negativo daqui com o negativo daqui dá positivo. Então a força na posição 2 ela é positiva, ela é para a direita. Então quando o átomo se aproxima desse átomo aqui, na posição 2 ele sofre uma repulsão. Então ele fica oscilando entre essa posição e essa. Se ele for muito para cá, ele sofre uma atração. Se ele vir muito para próximo do átomo que está na origem, ele sofre uma repulsão. Então esse átomo vai ficar oscilando entre uma posição e outra, tipo assim um oscilador harmônico. Tipo uma mola ligada em uma certa posição, que a gente solta, ela fica chacoalhando de um lado para o outro. A posição de equilíbrio é quando a força é zero. A força é zero é aqui nesse ponto. Por que nesse ponto? E nesse ponto, nós temos um mínimo da curva, a derivada aqui é zero. Como a derivada é zero, a força vai ser zero. Então aqui seria o ponto de equilíbrio. Mas o átomo, os dois átomos não vão ficar parados, eles vão ficar oscilando os átomos vão ficar oscilando em torno de um ponto de equilíbrio, né, no movimento perpétuo aqui. Muito bem, então essa é o resultado da combinação das forças, né, que interagem positivamente, devido a elétron-elétron ou núcleo-núcleo, com as forças que interagem negativamente devido ao elétron com núcleos de um ou de outro dos átomos que estão interagindo. Muito bem. Temos também as forças de Van der Waals. Isso aqui é a expressão, né, da relação pressão versus volume do estado dos gases reais. Aqui é a pressão, aqui é o volume. É uma expressão fenomenológica tirada a partir dos gases perfeitos. Gases perfeitos, PV igual a RT. Aqui nessa expressão de Van der Waals, o que se faz? Tiramos do volume aquela parte do volume que é ocupado pelas partículas. Que é ocupado pelas partículas. E aqui, devido às partículas, acrescentamos uma pressão, devido à interação, à existência das partículas. E então essa fórmula fenomenológica é muito interessante, que ela explica algumas situações na física, que é conhecida como equação do estado dos gases reais, em contraponto à equação dos gases perfeitos, onde o A é zero e o B é zero também. Muito bem. Então existem, devido a essas forças de Van der Waals, a interação de dispersão,
quando nós temos, por exemplo, o átomo de hélio, temos o núcleo positivo e 2 elétrons, e esses elétrons estão numa distribuição parecida com essas aqui. Todos os elétrons estão para o lado esquerdo, por exemplo, ou então todos os elétrons estão para o lado direito. Isso aqui gera uma atração, porque a interação desses elétrons com esse núcleo, a atração devido à interação do elétron com esse núcleo, é maior do que a repulsão desses elétrons com esses elétrons, ou desse núcleo com esse núcleo. Por quê? Porque esses elétrons estão mais próximos desse núcleo do que desses elétrons aqui. Então, como eles estão mais próximos do núcleo do que esses elétrons, essa carga negativa com a positiva dá uma atração. Essa carga negativa com essa negativa dá uma repulsão. Então, a atração aqui é maior. Então, nós dizemos que o resultado líquido aqui é uma atração. Isso também é os dipolos instantâneos. Existem átomos ou moléculas que instantaneamente, naturalmente, elas ficam nessa situação. A carga positiva está de um lado e a carga negativa está do outro. Então, nessa situação, o que acontece? Nós temos a carga negativa mais próxima da positiva. E, ao mesmo tempo, isso aqui, carga negativa e positiva, dá uma atração. Ao mesmo tempo, essa negativa está mais distante da negativa. E a positiva está mais distante da positiva. Quer dizer, a repulsão vai ser menor. Isso aqui está simbolizando uma situação idêntica a esta aqui. Mas pode ocorrer a repulsão. A repulsão ocorre quando os elétrons estão em lados opostos. Estão em lados opostos, no átomo de hélio. Então, uma situação como esta, por exemplo, nós temos aqui esse núcleo repele esse núcleo, tem uma interação positiva aqui, então eles se repelem. Esse elétron é atraído por esse núcleo, mas está muito distante. Esse elétron também é atraído por esse núcleo, mas está muito distante. A mesma coisa acontece do lado esquerdo em relação ao direito. Então, o resultado líquido, o que é? Nós temos uma força de repulsão maior do que uma força de atração. Então, nós teríamos os dipolos instantâneos dessa maneira. As cargas positivas estão mais próximas, elas se repelem. As cargas negativas com a positiva estão mais distantes. Então, o resultado líquido aqui vai ser uma repulsão equivalente ao que nós estamos mostrando na figura de cima. Muito bem. Essa força, esse potencial, é dado por essa expressão aqui, onde o alfa é a polarizabilidade e o E é energia de excitação, e o R é a distância entre os núcleos dos átomos. Tem também a interação orientacional. Você cria aqui um momento de dipolo, o caso aqui, que pode ser assim, ou pode ser assim, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Tem essa energia para baixa temperatura, onde M é o momento de dipolo, e para alta temperatura é diferente, que aparece a temperatura aqui no denominador. São os tipos de energia que tem nessa forma de interação orientacional. E a interação por indução. É possível que esse momento de dipolo induza um novo momento de dipolo e faça com que essas interações ocorram, que é dado também pelo alfa M2 e aqui o R elevado a 6. Aqui alguns tipos de interação. Aqui a substância, água, por exemplo. Aqui o tipo de interação, dispersão, indução e orientacional, em porcentagem. Então a água, por exemplo, de 9% é devido à força de dispersão, 4% é devido à indução e a maioria, 77%, é orientacional. Na amônia, a metade é devido à dispersão, quase a outra metade, 45%, é orientacional e apenas 5% é indução. Aqui o monóxido de carbono, 100% é dispersão, não havendo a interação indução e nem a orientacional. São exemplos que ocorrem naturalmente na natureza. Então as ligações iônicas são como essas aqui. Eu tenho, por exemplo, um átomo de sódio que tem na sua última camada um elétron.
E eu tenho o átomo de cloro, que na sua última camada falta um elétron para formar o octeto. Então o que acontece? Quando eles interagem, o elétron que está nessa última camada, ele não está confortável aqui, ele está sozinho, e aqui na camada interna já tem 8 elétrons formando o octeto. É onde a energia é mínima. Então ele não está confortável e ele olha para o lado e vê um local desocupado para formar o octeto, ele pula para cá. Muito bem. Quando ele pula, a consequência vai ser: aqui nós vamos ter um octeto completo, aqui também completo. Só que o lado esquerdo ficou positivo. O sódio perdeu um elétron, ficou positivo, e o cloro ganhou um elétron e ficou negativo. Então isso aqui nós chamamos de ligação iônica. Por quê? Porque nós temos uma interação de um íon positivo, um íon que é uma partícula carregada, com a interação com outro íon negativo. E essa interação é totalmente diferente daquelas anteriores que nós comentamos. Esses materiais, esses átomos, quando se juntam, eles formam assim no plano, por exemplo, um corte aqui, eles formam esse plano aqui, onde eu tenho aqui, por exemplo, um átomo de sódio positivo, que ele é ladeado por átomo de cloro, ou, contrário, é a mesma coisa, nós temos aqui um átomo de cloro negativo que é ladeado por átomo de sódio, e estão em posições de equilíbrio. Então, essa é um exemplo de ligação iônica. Se nós olharmos para cá agora, nós vamos ter esse átomo aqui, esse íon aqui, tem uma carga líquida positiva, esse íon tem uma carga líquida negativa. Eles interagem agora. Eles interagem, a parte de repulsão elétron-elétron, porque aqui o núcleo daqui, ele atrai o núcleo daqui. Os dois núcleos se atraem. Agora aqui eu tenho 8 elétrons, aqui também tem 8 elétrons. Também eles se repelem. Elétron-elétron é carga negativa, se repelem. Então nós temos primeiro uma interação núcleo-núcleo, que é de atração. Depois, nós temos também uma interação elétron desse átomo com o núcleo desse átomo aqui, que também é atração. Ou a interação dos elétrons desse átomo com o núcleo desse aqui, que também é a atração. Então nós temos aí 3 forças de atração. Então, à primeira vista, parece que esses átomos vão se atrair até sucumbirem um com o outro. No entanto, aqui em volta temos elétrons que se repelem. Então, quando os dois íons se aproximarem, eles vão sofrer uma força de atração muito grande para se aproximar, mas chegar a um ponto, essa força de repulsão entre os elétrons dessa camada com os elétrons da camada da direita vai ser uma força de repulsão muito grande que não vai deixar esses átomos se aproximarem, os íons se aproximarem mais. Então nós temos aqui uma energia positiva, que é dada por uma constante dividido por R elevado a N, número, e aqui embaixo uma energia negativa, que é devido à atração entre os dois íons, que é dado por essa expressão, que é o quadrado sobre 4πr, π0r. Essa aqui força os dois íons se aproximarem, e essa aqui força eles se repelirem. Então, quando os dois íons se aproximam, chega um momento que os elétrons passam a repelir um ao outro e afastam. Quando afasta muito, diminui a força de repulsão entre os elétrons e volta a ser preponderante a força de atração das cargas positivas com as cargas negativas. Então, os dois íons voltam a se aproximar. Então, aí ficam nesse movimento. Ora eles se aproximam, ora eles se afastam. Fica nesse momento tipo um oscilador harmônico. E o resultado dessas duas energias é essa vermelha. Então, como exemplo que nós demos anteriormente, existe um poço aqui. Então, os átomos ficam presos entre essas duas paredes, entre essa daqui e essa daqui. Quando ele se afasta muito um do outro, bate aqui, vai aparecer uma força negativa que empurra ele para a esquerda. Quando chegar aqui, bate nessa parede de potencial
vai ter uma força positiva que empurra para a direita. Então, os átomos vão ficar, os dois ímãs, melhor dizendo, vão ficar chacoalhando entre as duas posições. No equilíbrio, a energia, a força, é dada pela derivada da energia potencial total em relação a R. Essa força é zero aqui no equilíbrio, né? Onde a energia de ligação é dada para essa expressão. Se eu conheço a energia de ligação de dois átomos, e eu conheço a distribuição da rede, eu posso calcular, somar as contribuições de todos os átomos. Então, somando a contribuição de todos os átomos que existem naquela rede, eu vou ter essa expressão simplesinha aqui, que é isso aqui, vezes N, que é o número de átomos, e o A é a constante de Madelung. Então, isso aqui dá a energia potencial daquele material. Eu peguei essa interação entre dois átomos, e olhando para a rede, eu complementei fazendo a soma de todas as interações possíveis entre pares de átomos. E dessa expressão, onde o N é o número de átomos e o A é a constante de Madelung. Certo? Então, alguns materiais que se comportam de acordo com essa expressão. Então, material, por exemplo, cloreto de sódio, né? A energia de ligação, dado em 1000 joules por mol, colocado aqui a experiência e aqui a teoria. Então, no cloreto de sódio, a experiência é 152, a teoria dá 754. É uma diferença irrisória. É muito bom esse resultado aqui. De duas unidades em 752. É um erro de centésimos. Aqui o iodeto de potássio, a experiência 650 e a teoria 630. O brometo de rubídio, a experiência 635, 645. E aqui o iodeto de césio, 595 a experiência, 585 a teoria. Então você observe que este modelo aqui, para esse tipo de material, né, que estão nesse tipo de rede do cloreto de sódio, tem um resultado teórico muito próximo do resultado experimental. Significa que é um modelo muito bom para esse tipo de material. Muito bem. As ligações covalentes, né, ela é um tipo de ligação exclusivamente da mecânica quântica. E nós temos dois átomos, e da mecânica quântica, nós sabemos, devido à questão de as partículas serem indistinguíveis, aquela função de onda de Schrödinger, ela não pode ser qualquer uma. Só existem duas formas dessas funções de onda. Ou elas são simétricas em relação às duas posições dos átomos, ou elas são antissimétricas. Não pode ser função de ondas quaisquer. Então, quando nós achamos a solução da equação de onda de Schrödinger, nós temos que depois simetrizar a função de onda, ou fazendo elas simétricas ou antissimétricas. Muito bem. As simétricas, elas estão associadas, né, às funções de ondas, a densidade de probabilidade menor, perto dos núcleos. E as simétricas. E a antissimétrica é menor, é maior, antissimétrica, nós estamos vendo aqui a densidade de probabilidade. Então, nós temos duas funções aqui. Essa função, vocês observem, que ela é antissimétrica. Do lado esquerdo, essa função é positiva. Do lado direito, ela é negativa. Ela é antissimétrica. Essa função aqui, ela é simétrica. Do lado direito ela é positiva, do lado direito ela é positiva, e do lado esquerdo também ela é positiva.
Nós temos uma função centrada aqui, outra aqui, e aqui a combinação linear das duas. Então, nós dizemos que essa função de onda aqui, ela é simétrica. E essa função de onda aqui é antissimétrica. Então, as funções de ondas, elas têm que obedecer essa característica. Ela não pode ser uma função que não seja nem simétrica nem antissimétrica. Não existe essa função de onda que não seja nem simétrica nem antissimétrica. Só existe na natureza as funções de onda que são simétricas, como essa daqui, ou antissimétricas, como essa aqui. E aqui em cima está o potencial que gerou essas funções aqui. Eu tenho dois átomos, um nessa posição, menos um meio de A, e outro nessa posição, um meio de A. Em torno desse átomo aqui eu tenho aquelas interações de Coulomb, e em torno desse outro átomo tem também a interação de Coulomb. E esse resultado aqui dá essas duas funções de onda, uma simétrica e uma antissimétrica. Agora, o que significa isso em termos energéticos? Aqui eu estou colocando o potencial de a interação de dois átomos sem a mecânica quântica, usando a mecânica clássica. Seria algo assim. Mas usando a mecânica quântica, nós vamos ter duas situações. Essa situação aqui simétrica e essa situação aqui antissimétrica. O que significa essas curvas? Essas curvas estão associadas com a densidade de probabilidade de encontrar as partículas. Então, nessa situação aqui, velho, a densidade de probabilidade é encontrar as partículas, principalmente aqui em torno dos seus núcleos. Uns elétrons estão em torno desse núcleo da esquerda, outros elétrons provavelmente em torno do núcleo da esquerda, da direita. Muito bem. Essa de baixo, nós temos o quê? Nós temos uma grande probabilidade de encontrar elétrons em volta dos dois núcleos ao mesmo tempo. Aqui você observe que essa curva externa, quando chega no meio da separação entre os átomos, ela diminui muito. Significa o quê? Que a probabilidade de encontrar elétrons aqui é muito pequena. Então, praticamente, cada átomo desse está muito afastado, está praticamente isolado um do outro. Aqui não. Por exemplo, os elétrons desse orbital aqui, ele está praticamente participando tanto do átomo do lado direito como do átomo do lado esquerdo. Muito bem. Essa solução aqui está associada a essa energia aqui. Ó. E essa solução está associada a essa energia daqui de cima. Então, essa energia aqui, ela é muito menor do que esta aqui em cima. Muito bem. O que significa essa daqui? Essa aqui significa que os elétrons podem se aproximar mais um do outro, sem nenhum problema, porque o spin de um está para cima, o spin do outro está para baixo. Então, eles obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. Então, eles podem se aproximar, mas desde que os spins estejam em sentido contrário. Esse estado aqui, os spins estão no mesmo sentido. Os dois estão para cima. Então, a tendência é eles se repelirem. Então, essa repulsão aqui, além de ter a repulsão coulombiana, surge aqui uma outra repulsão na mecânica quântica, o que não tem na clássica, que é a repulsão devido ao princípio de exclusão de Pauli, que dois elétrons não podem ter o mesmo spin, eles se repelem. Então essa energia, devido a essa repulsão positiva aqui do princípio de exclusão de Pauli, essa energia ficou muito maior do que essa daqui. E o sistema, ele sempre pretende ficar na energia mais baixa. Então ele escolhe para ficar nessa energia aqui, que é mais baixa, que é essa configuração aqui, a energia mais baixa possível. Então essa configuração, nós temos as funções de onda dos dois átomos, da direita e da esquerda, hibridizados. É o que representa o estado estável da molécula de hidrogênio. Então a molécula de hidrogênio prefere ficar aqui. Nessa situação aqui, ela é instável, ela se solta, os dois átomos se separam. Então a situação natural de dois átomos de hidrogênio formarem uma molécula é nessas funções de onda dessa figura abaixo aqui. Muito bem.
Então, um outro exemplo de ligações covalentes é o átomo de silício. Quando nós colocamos átomos de silício juntos, eles tentam formar os octetos, então eles compartilham os elétrons com os elétrons vizinhos. Então os elétrons desse aqui, através daquela interação de ionização, é compartilhado com os elétrons desse núcleo. Os elétrons desse também se compartilham com esse, desse se compartilham com aqui, de maneira que no lugar de 4 aqui vão ficar 8 elétrons, dentro dessa estrutura cristalina aqui, né, de um tetraedro. No centro nós temos um átomo de silício, e aqui, formando esse tetraedro, nós temos outro átomo de silício que interage dessa forma aqui, em ligações covalentes. Exemplo de ligações covalentes são ligações fortes. Nós temos o diamante, que é 6,8, em unidade de 100 mil joules por mol. O silício é 4,4, o germânio 3,5. Isso representa ligações fortes. E, finalmente, vamos ver as ligações metálicas. Para ver a ligação metálica, eu estou fazendo aqui um desenho em uma dimensão. Eu estou colocando um átomo aqui, outro aqui, etc. Uma distância de 2 unidades para cada um. Por exemplo, daqui para cá tem 2 unidades, daqui para cá mais 2, daqui para cá mais 2, daqui para cá mais 2, etc. De 2 em 2 unidades. Então, o que ocorre? Quando eles estão a essa distância, eles têm um potencial, digamos, a energia potencial deles é dessa forma aqui. Tem um poço aqui, em torno desse átomo, tem outro poço aqui em torno desse átomo, tem outro poço, etc. Esses elétrons todos estão presos, estão ligados ao núcleo. Estão ligados ao núcleo do seu respectivo átomo. Esse aqui está ligado ao núcleo desse átomo, esses aqui ligados ao núcleo desse átomo, e assim vai. Então nós dizemos que esses elétrons aqui estão ligados. Agora vamos fazer o seguinte, vamos criar um material aproximando esses átomos para formar um material. Quando nós aproximamos os átomos para formar um material, digamos que eu vou dividir essa distância pela metade. Em lugar de ser de 2 em 2 unidades, vai ser de 1 em 1 unidade. Quando nós fazemos isso, vai aparecer uma situação tipo essa que está aqui. Quando eles se aproximam mais, vai ter uma interação de repulsão, né, e atração diferenciadas entre eles, que vai diminuir o potencial aqui, olha, esse potencial rebaixou, e esse elétron ficar lá em cima. Quando esse elétron ficar lá em cima, nós dizemos que eles ficaram livres do potencial do núcleo, estão soltos aqui em cima. Então nós ficamos agora com esses elétrons ligados e lá em cima com o elétron livre, formando um metal. Esses elétrons livres aqui é que conduzem corrente elétrica. Esses de baixo não conduzem corrente elétrica, eles estão presos, estão situados em torno de cada núcleo. Então nós dizemos que isso é um metal e as suas ligações são formadas por ligações metálicas como aquela que nós apresentamos anteriormente. Muito bem. Então veja aqui essa situação. O que nós temos? A ligação metálica, nós temos íons positivos envolvidos por elétrons que estão soltos. Esses elétrons aqui estão soltos aí, entre os íons. E esse gás de elétrons aqui solto é quem vai fazer os íons se manterem juntos. Se tivesse só os íons, iam se repelir e iam ir embora. Iam se afastar e iriam embora. Mas entre eles tem os elétrons, que faz um grude. Né? É que faz a ligação entre eles. Por exemplo, esse elétron aqui, embora esse íon estejam se repelindo, mas esse elétron no meio aqui está atraindo cada um deles. Então acaba compensando. Né? Tinha uma situação como essa daqui. Um elétron no meio, embora os íons positivos se repilam, mas o elétron do meio atrai cada um deles, então chega uma hora que tem um equilíbrio entre a força de atração do elétron em relação aos íons e a força de repulsão de um íon com o outro, formando assim o que nós chamamos de ligação metálica. Muito bem. A comparação entre os vários tipos de ligação
são estas aqui, por exemplo, peguei a iônica, a covalente, a metálica e de Van der Waals. A iônica, né, é de 150 a 370 quilocalorias por mol. A covalente também é grande, olha, de 125 a 300 quilocalorias por mol. Ela é do, vamos dizer assim, do porte da ligação iônica. A metálica, ela varia de 25 a 200 quilocalorias por mol. E a mais fraca é a Van der Waals, que é bem pequena, é menor que 10 quilocalorias por mol. Então essas são as interações, né? A comparação entre os 4 tipos de ligações interatômicas que nós apresentamos para vocês. Tudo bem? Então, com isso, nós concluímos o curso e voltaremos na próxima semana.